Ol- Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley e na nossa 11ª aula do curso de Biologia comentaremos sobre o processo de divisão celular chamado de meiose. Vamos lá? A meiose ela é caracterizada como um processo de divisão celular no qual uma célula-mãe diploide irá originar, ao término desse processo, 4 células haploides, tá bom? Vale se destacar-se que a meiose ela é caracterizada por ser um processo de divisão celular no qual ocorrem duas divisões sucessivas, certo? Valendo-se da premissa de que, ao término dessa divisão, irá ser originada 4 células filhas com metade do número cromossômico da célula-mãe. Percebam, por exemplo, que nesse exemplo que eu coloquei aqui embaixo, tem-se uma célula-mãe que é uma célula diploide, que sofre um primeiro processo de divisão que nós denominaremos como uma divisão reducional, originando duas células haploides, e essas duas células haploides também sofrerão uma segunda divisão celular, originando mais duas células haploides cada uma. Percebam que as células filhas, ao término da divisão, serão células haploides, ao passo que a célula-mãe é uma célula diploide, certo? Então, conceituando de maneira mais clara e precisa, é um tipo de divisão celular no qual uma célula diploide, sempre será diploide, com um conjunto cromossômico duplicado, originará, através de duas divisões sucessivas, 4 células que serão haploides, beleza? Nesse intuito, vale se destacar que a meiose ela é caracterizada por um processo de divisão que, basicamente, vai originar células filhas com metade do conjunto cromossômico da célula-mãe. E a meiose ela também pode ser denominada como uma divisão reducional. Então, geralmente, aí nos exames vestibulares, vocês perceberão que determinados exemplos aparecem com a letra R maiúscula, tá bom? Novamente, friso que a meiose só ocorre em células diploides, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no processo geral do processo de meiose. A meiose ela é antecedida aí por um processo ao qual nós chamamos de intérfase, é o momento no qual a célula prepara-se aí para entrar nessa divisão. E como premissa máxima, eu acho que o evento mais importante que acontece na intérfase é a duplicação do DNA, que comumente nós denominamos também como um processo de replicação. Percebam que, como eu havia lhes dito no slide anterior, o processo de meiose é caracterizado por ser dividido em dois momentos aí de divisão. O primeiro nós denominamos como uma divisão reducional ou meiose 1, representado aí pela letra R maiúscula com exclamação, subdividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E por fim, a segunda divisão aí da meiose é denominada como divisão equacional ou meiose 2, representada aqui por uma letra E maiúscula com exclamação. Novamente, percebam que é subdividida em 4 momentos: prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e, por fim, telófase 2. Nesse gráfico ao lado, percebam que a primeira célula em cima é um conjunto cromossômico diploide, contudo com cromossomos simples. Mediante o processo de duplicação do DNA que acontece lá na fase S, que comentamos na nossa aula anterior, percebam agora que esses cromossomos serão duplos. Ao término da primeira divisão, percebam que foi originado duas células, nos quais tem-se aí ainda cromossomos duplos, no entanto, serão cromossomos não homólogos. E ao término da segunda divisão celular, originará-se aí 4 células com cromossomos simples, haploides, beleza? Vamos entrar agora no primeiro momento aí da meiose, que é a meiose 1. Em especial, quero destacar que a prófase 1, que é o momento inicial aí, e também um processo mais crucial da meiose como um todo, é um período extremamente longo se comparado aí com as demais etapas da meiose. Vale ainda saber-se que a prófase 1 ela é subdividida em 5 fases. A saber-se aqui tem-se
o lepteno, zigótono, parquítono, diplótono e a diacinese. São subfases que comporão a prófase 1, tá bom? Percebam que eu deixei destacado aqui o paquítono, que é justamente o momento crucial aí da prófase 1, no qual ocorre um processo que nós denominamos como crossing over ou permutação. O crossing over, amados, ele pode ser simplesmente definido como um processo no qual ocorre troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos e, em decorrência dessa troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos, originará-se aí, terá-se como produto a variabilidade genética. Beleza? Vamos lá. O leptotermo, perdão, é o momento no qual acontece a separação dos centríolos e os cromossomos eles começam um processo de esterilização, certo? A fase subsequente, que é o zigótono, é o momento no qual os cromossomos homólogos começam a sofrer um processo de emparelhamento, tá? Vale se destacar aqui que existe todo um aparato de proteínas do complexo sinaptogênico que vão fazer com que esse emparelhamento aconteça de maneira muito refinada, muito ordenada, tá? Não é uma coisa que acontece de maneira aleatória. É tudo muito bem regrado, certo? O terceiro momento, que é o qual nós denominamos como paquítono, percebam que aqui é possível que vocês visualizem aí tétrades ou bivalentes, que são basicamente os cromossomos homólogos emparelhados, certo? E eles estão totalmente espiralizados, ou seja, eles estão num grau de condensação muito grande. E destaco em especial que no paquítono é o momento no qual acontece o processo de crossing over, que comumente pode aparecer aí nos vestibulares como permutação ou até mesmo como recombinação gênica, tá bom? Agora tem-se um quarto momento aí da prófase 1, que nós denominamos como diplótono, que é um momento no qual vocês vão visualizar aí estruturas que nós chamamos de quiasmas, ou seja, esses cromossomos homólogos estarão cruzados em decorrência aí do momento de troca entre fragmentos desses cromossomos, certo? Então é muito visível aí a presença dos quiasmas. E por fim, o último momento aí da prófase 1 é denominado como diacinese, que é um momento no qual acontece aí a terminalização dos quiasmas, tá? E, consequentemente, eles já vão ter trocado aí fragmentos e pode-se, por fim, separar-se, tá? Uma dica interessante para que vocês consigam aí memorizar os eventos que acontecem na prófase 1 é a seguinte frase: lindas zebras pastando de dia. Depoterno, zigótono, arquítano, diplóteno e, por fim, diacinese, certo? Então, lembre-se aí sempre que lindas zebras pastam de dia. Vale destacar que tem alguns aspectos que vocês não podem se esquecer na hora da prova do exame vestibular referente à prófase 1. A destacar-se que o zigótono ele é caracterizado aí por uma estrutura que parece um zíper, então vai estar diretamente atrelado a um processo de pareamento dos cromossomos homólogos, certo? O paquítono é o momento no qual acontece a permutação, ou crossing over, ou até mesmo um processo denominado como recombinação gênica. Percebam que eu estou falando os três nomes, mas os eventos caracterizados por esses nomes é o mesmo. Então, são sinônimos. Mas acho importante destacar-se falar dos três nomes, porque são nomes bastante recorrentes aí nos mais diversos exames vestibulares. Mas saibam de antemão que crossing over, permutação ou recombinação gênica trata-se da mesma coisa, tá bom? O diplótono é aquele momento que você tem essas estruturas aí cruzadas, tá? São os quiasmas. E por fim, ao término aí das permutações, terá-se aí esses cromossomos modificados, tá? Que são basicamente o produto que vai garantir a variabilidade genética, certo? Uma pegadinha muito importante para que vocês fiquem atentos
é a seguinte. Se eventualmente aparecesse no vestibular a seguinte pergunta. O crossing over é o contato e a troca de segmento entre as cromátides A. Irmãs, B. Homólogas, C. Amigas, D. Primas ou E. Desconhecidas. É muito recorrente quando eu faço essa pegadinha em sala de aula, os alunos falarem, cromátides pode ser cromátides irmãs. Mas percebam que não estamos comentando de cromátides, não estamos falando do cromossomo duplicado propriamente dito, e sim sobre os cromossomos homólogos. Então, vale destacar-se que a nomenclatura cromátides irmãs é quando você tem um único cromossomo duplicado, certo? Todavia, quando você tem cromossomos homólogos, vocês acabam por ter aí uma estrutura chamada como cromátides homólogas, tá? Então é importante saber-se, então, que a alternativa correta aqui para essa pegadinha seria a alternativa B. O crossing over nada mais é do que a troca de segmento entre as cromátides homólogas, ou, de maneira mais macro, é a troca de segmento entre os cromossomos homólogos, certo? Vale-se destacar-se que na meiose 1 tem-se um evento denominado como metáfase 1. Percebam que os cromossomos homólogos eles estão pareados aí na placa equatorial, mais ou menos semelhante ao que acontece lá na metáfase da mitose. Todavia, lá temos um único cromossomo na placa equatorial. Aqui nós temos cromossomos homólogos, certo? Outro detalhe importante destacar-se é que os cromossomos homólogos eles estão opostos uns aos outros e presos às fibras do fuso mitótico aí na placa equatorial da célula. Beleza? Vale fazer aqui um contraponto do seguinte. Percebam que as fibras do fuso cinetocórico eles estão apenas em uma das faces aí dos cromossomos, certo? Diferentemente do que acontece aqui na metáfase da mitose. Por quê? Percebam que as fibras do fuso cinetocórico eles se ligam em ambas as faces aí do cromossomo, diferentemente do que acontece aqui na metáfase 1 da meiose, tá bom? Muito cuidado com isso. Em decorrência disso, pessoal, na anáfase 1, teremos aqui um processo denominado como separação dos cromossomos homólogos duplicados. Percebam, enfatizei que é a separação dos cromossomos homólogos duplicados, tá? Isto é, na anáfase 1 vai acontecer um processo de encurtamento das fibras do fuso mitótico, certo? E por consequência, esses cromossomos homólogos eles irão se separar indo cada um para um dos polos da célula, certo? Todavia, vale-se enfatizar que aqui não ocorre divisão do centrômero, certo? E um detalhe muito importante a saber-se é que aqui acontece um fenômeno muito importante para que futuramente possamos compreender a segunda lei de Mendel, que é denominado como a segregação independente dos homólogos, certo? A separação desses homólogos vai ser justamente o fator que vai promover a variabilidade genética aí nos indivíduos, tá bom? Percebam que esses cromossomos homólogos, mediante aí já terem sofrido o processo de crossing over, eles são separados de forma independente, tá? Então vai cada um para o seu lado e, consequentemente, isso aí tem um efeito de promover variabilidade genética aí nas espécies, certo? Fazendo-se aqui um paralelo comparativo com a mitose, destaque que na anáfase da mitose ocorria um encurtamento também das fibras do fuso mitótico, todavia acontecia-se a separação das cromátides irmãs, tá? Muito diferente do que acontece aqui na anáfase 1, que é a separação dos cromossomos homólogos, certo? Por fim, tem-se aqui a telófase 1. A telófase 1, basicamente, é precedida aí por um processo de divisão citoplasmática denominado citocinese. Tem-se aí a formação de novos núcleos
E na telófase 1, vale se destacar que essa célula mãe diploide originará duas células filhas haploides. Além disso, os cromossomos que eram duplo continuam duplos e não ocorre divisão aí do centrômero. Enfatizo também que aqui acontece a formação de duas novas membranas nucleares, também denominadas como envoltórios nucleares, ou nos vestibulares aí que pode aparecer também com o nome de carioteca, certo? Embora esteja em desuso. E aí o aparecimento de dois novos nucleolos. E no final da telófase 1, os cromossomos eles voltam a se desesterilizar, tá? Vale se destacar que, em decorrência aqui de ter-se centríolos no caso de uma célula animal, a citocinese é centrípeta, tá bom? Antes da gente começar aí o processo de meiose 2, acontece um momento que nós chamamos de intercinese, que é um momento que vai preceder aí o segundo momento da meiose. É um processo extremamente curto, tá? É um momento entre uma divisão e outra, e é extremamente rápido, beleza? O segundo momento aí da divisão meiótica é denominado também como divisão equacional, ou também como meiose 2. Vale-se destacar que todas as premissas que nós havíamos discorrido lá na aula de mitose acabam, de certo modo, sendo válidas aqui para a meiose 2, tá? Enfatizo, são válidas só e somente para a segunda divisão da meiose, que é uma divisão equacional. A saber-se que, na prófase 2, tem-se aí a duplicação dos centríolos, o processo de esterilização e, como que eu posso falar, condensação dos cromossomos e, por fim, o desaparecimento, ora da membrana nuclear, quanto dos nucleolos. A saber, recomendo que vocês vejam a aula 10, que foi a aula de mitose, na qual eu explico por que acontece o desaparecimento da membrana nuclear, dos nucleolos, é importante saber-se, tá bom? A metáfase 2 é um momento no qual esses cromossomos aí não homólogos, percebam agora que não tem isso aí, cromossomos homólogos, eles estão pareados aí na placa equatorial e eles vão atingir o seu grau máximo de esterilização ou de condensação. Os cromossomos eles acabam se associando aí às fibras do fuso mitótico, alinhando-se na região equatorial, ou também denominado como placa equatorial. Por fim, na anáfase 2, acontece a separação aí das cromátides irmãs, tá? E isso decorre justamente do processo de encurtamento das fibras do fuso mitótico e aí a divisão do centrômero, tá? Percebam que lá na anáfase 1 não acontecia a divisão do centrômero. Aqui já ocorre, certo? Além disso, cada cromossomo duplo irá originar duas cromátides irmãs, que nada mais são do que cromossomos simples. E esses cromossomos simples, por sua vez, são puxados aí para os polos das células. A destacar-se que polos aqui não tem mais sem acento, tá bom? Segundo a reforma ortográfica aí que teve em 2010, se não me falha a memória, não tem-se mais acento na palavra polo, tá bom? Peço desculpas aí pela essa gafe. E por fim, a telófase 2, ela vai ser caracterizada novamente por divisão citoplasmática, ou seja, a citocinese, e o reaparecimento aí de envoltórios nucleares e nucleolos. No entanto, vale se destacar que esses novos núcleos serão haploides, tá? Portanto, ocorre aí a divisão do citoplasma, que é a citocinese, originando, por sua vez, 4 células filhas. Essas células filhas são haploides e possuem somente cromossomos simples, e a membrana nuclear e o nucleolo reaparecem e os cromossomos começam a se descondensar. Beleza? Percebam que a segunda etapa da meiose ela é basicamente um reflexo quase que igual ao que acontece lá nos eventos da mitose, tá? Então acredito que a segunda etapa acaba sendo um pouquinho fácil de entender. Mas a primeira também, vocês perceberam que não tem-se aí
muito segredo, mas tem uma importância muito prática e muito vital para os organismos, tá? Então fica ligado nisso. São eventos exclusivos da meiose os seguintes: o pareamento dos cromossomos homólogos, que acontece lá na prófase 1, certo? O crossing over, que também acontece na prófase 1, a destacar-se lá no paquítano. E, por fim, a separação dos cromossomos homólogos, que acontece lá na meiose 1, justamente na anáfase 1, certo? Então, o pareamento dos cromossomos homólogos acontece lá no zigótano, certo? O crossing over acontece no paquítano. E a separação dos cromossomos homólogos acontece na anáfase 1. Por fim, vale se destacar que as finalidades da meiose são, basicamente, a formação dos gametas em células animais, está associada aí à formação de esporos em vegetais, e vale especialmente frisar aqui a vocês que vai compensar a fecundação devido à capacidade de reduzir pela metade o número de cromossomos. Ou seja, em decorrência da meiose fazer uma redução aí na ploidia, isso acaba viabilizando o processo de fecundação, tá bom? Fazendo-se aqui um comparativo, percebam que na mitose tem-se uma única divisão celular, que é basicamente representada aí pela separação das cromátides. Ao passo que na meiose acontecem duas divisões, sendo a primeira de caráter reducional e a segunda de caráter equacional, tendo como base que a primeira divisão haverá-se aí a separação dos homólogos e a segunda divisão haverá-se a separação das cromátides, tá bom? Destacando-se ainda que a meiose ela precisa partir de uma célula diploide para originar 4 células haploides. E a mitose, ela pode acontecer tanto no organismo diploide quanto haploide, e irá originar células com o mesmo número de cromossomos que a célula mãe, tá bom? Vale ainda saber-se esses gráficos aí de variação de DNA e ploidia. Percebam que tem-se aí variação de ploidia, algo que não acontecia na mitose, e tem-se aí variação de quantidade de DNA em uma célula diploide, tá? Então, a saber se está aí os eventos, ó, formação das cromátides irmãs, separação de homólogos e separação das cromátides irmãs, certo? Percebam que a quantidade de DNA ela decai em dois momentos aí. Primeiro lá na meiose 1, pela separação dos homólogos, e na meiose 2, pela separação das cromátides irmãs. E a ploidia, ou seja, a quantidade de cromossomos, acontece aí uma diminuição lá no processo da anáfase 1, que é a separação dos homólogos, tá bom? E por fim, vale se destacar aqui também que nós já comentamos em outros carnavais que se eventualmente acontecer algum processo de não disjunção, ou seja, não separação dos cromossomos, seja na anáfase 1 ou na anáfase 2, isso daí vai ter um efeito na ploidia e, consequentemente, essa alteração ou de ganho ou de perda vai ocasionar as mais diversas síndromes que aí a gente já comentou lá nas alterações cromossômicas. Síndrome de Patot, síndrome de Edwards, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner e por aí vai, tá bom? Como eu havia dito, é como finalidade máxima da meiose fazer aí uma redução na ploidia para viabilizar o processo de fecundação e, por consequência, ter-se aí um número constante de cromossomos em uma determinada espécie, tá bom? Espero que a aula tenha ficado clara, desejo de coração sucesso, e havendo dúvidas e comentários ou sugestões, por gentileza, escrevam aqui nos comentários, dá um like aí para dar uma ajuda, bons estudos e vamos lá. Beijão e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.